Pessoal, bom dia. A graça e a paz do Senhor. Vocês vão estudar nesse segundo semestre 3 cartas que Paulo escreveu para 2 jovens, que é a primeira carta a Timóteo, a carta a Tito e a segunda carta a Timóteo. Então, para 2 jovens, por isso então esse estudo bíblico baseado numa orientação para os jovens. Vamos pedir para Deus nos abençoar e nos orientar durante o estudo de hoje, tá bom? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela maneira como o Senhor tem nos tratado, uma maneira tão gentil e especial. E nós queremos te agradecer porque tu tens sido o nosso apoio, nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nós te bendizemos. Pedimos agora que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra e que durante esse semestre a tua palavra seja realmente eficaz em nossas vidas e que a gente possa ter uma vida bonita, agradável ao Senhor. Nós oramos confiadamente no Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias, se vocês tiverem elas aí, em 1 Timóteo capítulo 1. E é interessante que ele começa a falar sobre a questão da falsa doutrina. O cuidado que nós devemos ter contra a falsa doutrina. O cuidado que devemos ter porque a doutrina falsa tem tentado penetrar desde aquela época, imagina só. Imagina agora nos dias de hoje, como que ela tem tentado entrar na igreja para corromper a verdadeira doutrina. Então, diante disso, eu queria que a gente lesse primeiramente o primeiro capítulo, para depois a gente estudar um pouquinho e verificar o que é que nós temos de lição para nossas vidas aqui. Então, abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 1, e me acompanhe na leitura. Eu vou ler na NVI, a tradução NVI. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi dado, como me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Deus, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que são em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, Paulo está dizendo, eu sou o pior.
Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate e, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. É uma palavra, assim, muito interessante, né? E temos algumas questões aqui bem delicadas para a gente tratar. Então, essa vai ser uma carta de orientação aos jovens, aos cristãos. E eu gostaria que você, durante esses tempos, né, esses meses aí, pudesse ler essas cartas. São 3 cartas, são pequenas, né? Tem 6 capítulos em Timóteo, 1 Timóteo, 3 em Tito e depois 4 em 2 Timóteo. Então, dá para você ler num dia só as 3 cartas, mas você pode ir lendo e estudando para que você possa aprender um pouco mais. Então, eu queria que a gente começasse a entender um pouquinho o contexto disso daqui. Essa carta, e se alguém quiser anotar, já estou vendo aí com papel e caneta aí, fica à vontade. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Depois de algum tempo que ele esteve preso lá na prisão em Roma, que conta o autor do livro de Atos, que é Lucas. Lá no capítulo 28, ele chega a Roma, né? Mas ele chega preso. Era um desejo dele de ter evangelizado várias partes do Império Romano, chegar até a capital, que era a cidade de Roma. E aí, Deus providenciou que isso acontecesse. É interessante como Deus faz as coisas segundo a sua vontade, e não segundo a nossa vontade. Paulo gostaria de chegar lá como um missionário, como alguém especial, né, que poderia ser recebido e tal. Não, ele chega lá preso, porque quando ele vai visitar Jerusalém para levar ofertas, a turma entende mal a participação dele no culto no templo e começa a acusá-lo de ter levado gentios, né, estrangeiros para dentro do templo, e aí ele é preso. Capítulo 21 de Atos. E ele fica 2 anos preso em Roma, chega então preso em Roma, fica 2 anos preso em Roma, esperando que os judeus lá de Jerusalém viessem acusá-lo. Ninguém veio. E o fato é que ele ficou então livre, foi liberto. E aí, depois dessa libertação de Roma, de Atos 28, ele vai para outras terras, para outras missões, e a partir daí o que acontece é que ele deixa Tito num lugar, em Creta, e deixa Timóteo em Éfeso. E essas cartas então, primeiramente a primeira carta de Timóteo e a carta de Tito, são cartas de orientações para os seus jovens discípulos que ficariam no seu lugar depois da sua partida. E a segunda carta a Timóteo, então essa carta é a final mesmo, uns 6 meses antes no máximo de que ele tenha sido executado pelo Império Romano. Ele escreve essa carta se despedindo, né? A última carta de Paulo que escreveu foi essa de 2 Timóteo. Então, só para que vocês tenham ideia do contexto, é essa maneira pela qual nós temos essas cartas aqui. Essa carta é a primeira escrita por Paulo depois da sua libertação da prisão de Roma, e essa carta foi escrita para advertir contra os falsos ensinos, contra aquilo que contaminava a igreja. Sem dúvida nenhuma, ainda nós temos esse problema. Nós temos falsos ensinos acontecendo dentro da igreja. Isso é, no ambiente que a gente chama de ambiente eclesiástico.
E a partir daí nós temos que ter todo cuidado para que a gente não embarque nessa onda. Tem muita gente pregando coisas que não são bíblicas, que não têm base bíblica. E quando a gente não tem um aprofundamento na Bíblia, quando a gente não tem uma base doutrinária, a gente corre o risco de ser enganado e aí então se desviar do Evangelho. Então essas cartas aqui são cartas realmente muito importantes para que a gente possa estudar e depois aplicar em nossas vidas. Ao que parece, as igrejas corriam o maior perigo. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Eu queria que alguém abrisse para nós em Atos 20, 29 e 30 e lesse para nós bem alto aí. Atos 20, 29 e 30, só para a gente perceber o que Paulo está falando já há algum tempo antes de que isso acontecesse, para a gente perceber que realmente a igreja sempre esteve nessa berlinda, né? Nessa situação muito delicada de enfrentar falsas doutrinas. Alguém pode ler para nós? Então tá, por favor. Então, ele está falando lá para o pessoal de Éfeso, se você pegar todo o capítulo 20, você vai ver isso aí, do versículo 17 em diante, está falando o seguinte, olha, depois da minha partida, o que vai acontecer, e eu quero que vocês fiquem espertos para perceber isso daí, que vão penetrar gente de fora para dentro da igreja, querendo bagunçar o coreto, vamos dizer assim, querendo desviar vocês da fé, mas o pior, é o versículo 30, é que vai ter gente dentro da igreja que vai começar com umas ideias mirabolantes e vai desviar também o pessoal da sã doutrina. Então, Paulo está falando isso há pelo menos 5 anos antes. Cuidado com isso. E agora ele coloca Timóteo exatamente para fazer isso. Para fazer o quê? Cuidar dessa igreja em Éfeso. Essa carta, então, 1 Timóteo, pode anotar aí se você quiser. Essa carta é escrita para Timóteo que estava cuidando da igreja de Éfeso. Então, se você quiser lembrar alguma coisa, você pode lembrar o seguinte. A igreja de Éfeso tem, então, uma carta escrita para o seu jovem pastor, que é 1 Timóteo. Tem a carta de Paulo aos Efésios, tá? Tem a primeira carta de João, que também é escrita para o mesmo público. E tem uma outra carta mais interessante ainda, escrita pelo apóstolo João, mas ditada pelo Senhor Jesus Cristo. Lembra lá no Apocalipse? Nós temos uma carta à igreja de Éfeso. Então era uma igreja que realmente era muito importante para a expansão do evangelho, mas sofria muitos ataques. E essa igreja então recebe pelo menos 4 cartas para que pudesse se manter firme para ajudar, né? Que o evangelho fosse espalhado, mas fosse espalhado de uma maneira segura, correta, uma doutrina boa. Então, essa carta é a carta de 1 Timóteo. Como ele tinha previsto, lobos vorazes, ferozes, né, tinham atacado a igreja, e 3 deles, e ele dá o nome deles, Himeneu, Alexandre e Fileto, e mereciam então uma atenção especial para que Timóteo, cuidando então da igreja, tivesse muita atenção com essas pessoas que estavam dentro da igreja, mas que estavam corrompendo a fé. Muito bem. Esta primeira carta a Timóteo desenvolve a teologia da igreja, isso é, a eclesiologia. Se um dia você estudar alguma coisa sobre ser pastor ou ser missionário, fizer um curso teológico, você vai encontrar várias facetas assim do estudo da teologia, e um deles é a eclesiologia. Significa o quê? Uma doutrina sobre a igreja. Quem é a igreja, quem pertence à igreja, como que se entra na igreja, assim por diante. Então, essa carta é uma carta que vai orientar um jovem que está tomando conta de um grupo, e a partir daí, então, ele tem que saber exatamente como é que deve proceder.
A igreja precisava de ser organizada para fazer o seu trabalho de um modo eficiente. E a nossa igreja, graças a Deus, tem sido orientada já, e você sabe, nós estamos fazendo nesse ano 81 anos de existência e tem tido pastores que têm orientado a igreja de uma maneira correta e temos andado corretamente diante da sã doutrina. A igreja deve ser uma coluna e um baluarte, uma guardiã da verdade. Isso você vai encontrar no capítulo 2 e capítulo 3. Mas quando vocês estudarem isso daí, vocês vão ver isso daqui. A igreja precisa se esforçar para sempre, né? Para evitar as heresias, para evitar aquela falsa doutrina. E é muito interessante isso. Nós temos exatamente no nosso tempo, né? Nos dias de hoje, século 21, gente dentro da igreja, usando até a Bíblia, mas usando de forma errada, usando de uma maneira incorreta. E eu queria colocar para vocês, pelo menos 2 ideias muito claras que a gente percebe por aí. Nós temos a doutrina da graça de Deus. Graça significa o quê? Um perdão imerecido, um presente imerecido. E temos a doutrina de uma vida correta, de uma vida super em ordem. Isso é a doutrina da justiça do cristão. O problema é que tem gente que faz dessas doutrinas alguma coisa que a Bíblia não ensina. E extrapolam. E são doutrinas que muitas vezes entram dentro da igreja, entram nos nossos grupos, e aí fazem com que as pessoas se desviem. Por exemplo, na doutrina da graça, tem muita gente falando o seguinte: não, já que Deus perdoa, não tem problema a gente pecar. Vamos pecar porque Deus perdoa numa boa. Então, eu não mereço mesmo nada, então deixa Deus fazer o trabalho dele. Então eu peco bastante para que a graça seja mais presente na minha vida, o que é errado. Porque quando nós temos o Senhor Jesus Cristo, um dos desejos dele é que nós tenhamos uma vida santa, uma vida correta, uma vida pura. Então essa ideia de que a graça me leva ao pecado é completamente errada. Completamente errada. Nós temos uma igreja aqui, eu não sei se vocês conhecem, acho que sim, aqui na região do ABC, que tem pregado exatamente isso. Tem pregado exatamente isso. Estou vendo um olhando para o outro aí, porque você já ouviu isso daí? É exatamente isso daí. Uma frase muito interessante é: está tudo consumado. Está consumado, então agora liberou geral. Não, mentira, não é. Isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Então, nós somos chamados à santidade, a viver como Cristo. Então não dá para bagunçar o coreto, né? E falar, Deus vai perdoar, a graça de Deus vai cobrir. Não é assim. Agora, do outro lado, nós temos essa vida assim, bonitinha, correta, né? Essa santidade que Deus quer que a gente tenha. Mas aí tem gente que coloca isso de uma maneira muito grande, um extremo. Então não pode fazer nada. Não pode fazer nada. É o legalismo. Legalismo. Isso então, você já deve ter visto por aí, são igrejas, são grupos que, para ir domingo na igreja, tem que ter terno, paletó, gravata, né? As mulheres não podem usar calça comprida. Estou vendo aqui ninguém de saia. Todo mundo está em pecado aqui, viu? As meninas aqui. Quer dizer, não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A santidade não se mostra pela indumentária, se mostra por um coração completamente transformado por Deus. Então é interessante isso, né? E isso aí acontece aonde? Dentro da igreja, dentro da igreja. E por isso então Paulo está falando, cuidado, porque tem muita gente querendo usar a Bíblia de uma maneira totalmente errada e isso não pode acontecer. Muito bem, diante disso, o que a gente pode ver?
Isso daqui. Espera aí, voltou. A grande mensagem desse capítulo 1, dessa introdução à carta, é exatamente essa que está escrita com negrito aqui. Somente andando na verdade. Então, essa verdade é a própria palavra de Deus, com a sua devida interpretação. Somente andando na verdade podemos nos conduzir como verdadeiros cristãos. Não tem jeito. Temos que saber a verdade bíblica, conhecê-la e andar nessa verdade. Aí então você de fato pode falar, eu sou um cristão. O nome cristão significa um seguidor de Cristo. E aí então você pode dizer que realmente você é um seguidor de Cristo. E o capítulo 3 vai mostrar 3 verdades sobre essa conduta do cristão. Então eu queria que você anotasse aí. E vamos então entender do que temos aqui para o nosso aprendizado. Primeiro ponto, primeira verdade é o seguinte: o cristão deve se colocar contra o falso ensino. E aqui é muito interessante a gente perceber o que Paulo está falando no comecinho do capítulo. Primeiro ele faz uma saudação para Timóteo, né? E ele fala algumas coisas assim muito interessantes, muito bonitas, que vale a pena a gente agora dar uma boa olhada aqui. Ele fala que ele é discípulo, ele é apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus. Isso é, quem comanda a vida do cristão, de fato é o nosso Deus. E no caso aqui, ele comandou o apóstolo Paulo através do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus aparece para Paulo lá na estrada de Damasco. E a partir dali, então, ele se torna o quê? Um apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo, que você tem ouvido e tem visto aí muita gente chamar de apóstolo por aí, ela tem um significado no grego muito interessante. Se você quiser anotar aí, apóstolo significa enviado. Enviado. Alguém que foi enviado. Por exemplo, os nossos missionários, nós temos 82 missionários que nós participamos do sustento deles aqui na igreja. E o que acontece é que eles são enviados pelas igrejas para o ministério lá fora. Eles são verdadeiros apóstolos, eles têm o dom do apostolado. Isso quer dizer, aquele que é enviado para proclamar o evangelho para outras pessoas, tá? Para aqueles que não conhecem. Ele é enviado para erguer as igrejas, para edificar os irmãos de algumas igrejas que estão fora do seu território. Exatamente, então, essa é a palavra apóstolo. E Paulo fazia exatamente isso. Você veja quantas cartas ele escreveu. Ele escreve 13 cartas. Metade do Novo Testamento é de autoria de Paulo. Ele escreve para os coríntios, não é para os corintianos, graças a Deus. Ele escreve para os filipenses, para os efésios, para os colossenses. Então, é um homem que realmente adquiriu essa mensagem da parte de Deus e caminhou fazendo a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala uma coisa muito legal. Ele fala o seguinte, olha, graça para as cartas de Paulo, sempre tem a expressão graça e paz. Graça e paz. Tanto é que a gente se cumprimenta com esse tipo de cumprimento de palavras, né? Oi, irmão, tudo bem? Graça e paz, graça e paz. Assim. Agora, quando ele escreve para os 3 aqui, para os 2, ele coloca graça, paz e misericórdia. Graça, paz e misericórdia. E aqui vale a pena a gente definir essas 2 palavras que são bem importantes para que a gente possa entender o que significa isso daqui. Então anota aí, por favor, se você quiser. Graça, então, é aquilo que a gente já falou, é o favor imerecido. É você receber uma bênção de Deus sem você merecer. Sem você merecer. Isso é, você não fez nada legal, mas mesmo assim Deus te dá um presente, né?
Normalmente, na nossa vida normal aí, a gente ganha presente quando a gente faz aniversário ou quando você conquista alguma coisa, né? Você tem uma vitória e tal, num vestibular, numa entrada no emprego e tal, e você ganha então um presente, porque você mereceu. Graça é um favor que você não merece, você não fez absolutamente nada. Não é teu aniversário, mas você mesmo assim recebe um presente de alguém que gosta de você, simplesmente gosta de você, e aí dá um presente. Então, graça é exatamente isso, é aquilo que Deus deu para nós sem nós merecermos. Isso é, Ele deu o quê? Jesus Cristo. Deu a salvação, sem que você fizesse absolutamente nada. E, inclusive, essa ideia de que você tem que arrumar a vida para aceitar Jesus é totalmente errada. Você tem que vir com a tua vida, muitas vezes bagunçada, para Jesus arrumar. É Ele que arruma, não sou eu que arrumo. É Ele que tem poder para transformar. E aqui Paulo vai falar, lá pelo versículo 12, por aí, exatamente isso. Ele se considerava o pior dos pecadores. E a graça de Deus alcançou Paulo. A segunda palavra que é importante é a palavra misericórdia. O que quer dizer misericórdia? Tem alguém que tem uma ideia do que é misericórdia aí ou não? Pode falar. Misericórdia é você não receber o que você merecia. É você não ser punido pelo pecado que você tem cometido. Misericórdia, então, por isso que eu falo que é uma moeda de dois lados. De um lado tem graça e do outro lado tem misericórdia. A raça humana é pecadora. Nós pecamos em Adão e Eva, né? E todos nós pecamos, conforme Paulo diz lá em Romanos 3, 23. Todos somos pecadores. Ok. Qual é o castigo para o pecador? É partir dessa vida para a eternidade longe de Deus. Longe de Deus. Misericórdia é você ter então a salvação e você então não receber a punição que o teu pecado merece. É eu receber bondade de Deus sem que eu tenha feito alguma coisa de bondoso, de correto. Misericórdia é eu não ser punido por aquilo que eu fiz. Misericórdia é eu não ter punição por aquilo que eu fiz. Isso é uma vida completamente fora da vontade de Deus. E então ele fala o seguinte: olha, eu desejo para você, Timóteo, graça, misericórdia e paz, para que você então possa atuar de uma maneira correta como um cristão. Por isso que, novamente, a gente pode relembrar essa frase que eu coloquei aqui: somente andando na verdade podemos nos conduzir como verdadeiros cristãos. Então, em primeiro lugar, o cristão deve se colocar contra o ensino falso, contra o ensino mentiroso. No versículo 1 e 2, então, temos uma saudação que mostra o quê? A comunhão que existia entre um homem de Deus e um jovem que estava aprendendo a ser um homem de Deus. Um homem de Deus que já tinha experiência ministerial e um jovem que estava começando a desenvolver os seus dons espirituais para servir a Deus também. Eu creio, eu fiquei pensando, né, quando estava preparando essa aula, fiquei pensando, qual é a motivação nossa para estudarmos uma carta assim? Porque parece que é uma carta escrita para alguém que tinha um ministério. Aí eu fiquei pensando, mas será que todos os jovens têm ministério? E a minha resposta, com certeza, biblicamente, é todos vocês têm um ministério. Não tenha dúvida nenhuma. Pode ser que você não seja pastor, nem vai ser missionário, nem vai ser um educador de crianças, mas você tem um ministério. Você precisa entender e pedir para Deus, perguntar para Deus qual é o ministério que você vai ser utilizado. Mas Deus sempre tem alguma coisa para todos nós,
Cada um dos seus filhos tem uma atividade no reino. Portanto, sem dúvida nenhuma, essas orientações para esse jovem promissor são orientações que cabem muito bem para todos nós. Uma tarefa: pergunte para Deus qual é o ministério que Ele quer que você exerça. Pode ser no meio dos jovens mesmo, pode ser na área de música, pode ser na área de ensino, pode ser na área de aconselhamento. O fato é que Deus tem dado para cada um de nós dons espirituais, e a partir daí é um outro desafio de um dia vocês estudarem bastante sobre dons espirituais e verificar o que Deus tem dado para você. Porque o dom e o ministério é uma dádiva de Deus para que você então exerça um trabalho para o desenvolvimento, para a promulgação do reino de Deus aqui na terra. Muito bem, e ele então dá essa palavra de saudação para Timóteo, uma palavra realmente muito encorajadora, né? Olha, graça, paz, misericórdia para você, porque eu sei que você vai enfrentar barra difícil aí. E eu quero que você tenha essas bênçãos da parte de Deus. E aí ele começa a mostrar exatamente do versículo 3 até o versículo 7, defender a igreja contra os falsos mestres que promovem o quê? Discussões insensatas. E na verdade é isso daí. Tem muita gente dentro da igreja com discussões que não tem nada a ver, né? Ficam querendo saber com quem Caim casou. Vocês sabem? A Bíblia não diz. Mas aí ficam fazendo várias questões e tal, várias argumentações para tentar, quer dizer, pegam certas colocações que a Bíblia não nos dá e ficam fazendo teorias e assim por diante. Então, são discussões insensatas. Saber com quem Caim casou não vai trazer para mim nenhuma bênção especial, nenhuma bênção espiritual para a minha vida. E aí, muitas vezes, nós ficamos aí, né, discutindo coisas que a Bíblia não revela. A Bíblia é uma revelação que mostra o quê? O amor de Deus para conosco. O amor de Deus para conosco. E essa é a grande mensagem da palavra de Deus. Deus nos ama e nos tem dado a salvação. Ele quer que a gente passe a eternidade com Ele. Eu queria que você entendesse uma coisa aqui com relação a isso daí. Quando Deus bolou esse universo, Ele bolou porque Ele é amor. Deus é amor. A própria palavra de Deus diz isso daí. Então imagina o seguinte, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles são pessoas individuais, mas são uma só pessoa. Esse é um mistério que a gente só vai descobrir quando a gente estiver no céu. Mas dá para entender, são 3 em 1, em 1 em 3. Muito bem. E aí, já que Deus é igual a Jesus, Jesus é igual ao Espírito Santo é igual a Deus, e Espírito Santo é igual a Jesus, Jesus é igual a Deus e igual ao Espírito Santo, os 3 se amam. Os 3 se amam. Concordam comigo até aí? Muito bem. Então, um amor perfeito. E aí o que acontece? Imagina só um dia lá na eternidade, que a gente não tem nem ideia de quando seja isso, eles falando, puxa, tudo bem aí, tudo em ordem, estamos nos amando mesmo, nós nos amamos? Sim, nós nos amamos. Mas nosso amor é um amor que a gente chama de, na palavra grega, né, de ágape, é um amor doador. Muito bem. E aí, a gente está doando o amor um para o outro aqui, certo? Certo. Mas o nosso amor é para alguém mais experimentar. Ah, então, será que a gente não podia criar alguém para experimentar esse amor? Começa a ideia do plano de criação. E aí, então, tem que ser alguém semelhante a eles, para que possa experimentar o amor deles. Então, o ser humano foi criado, sabe por quê? Porque Deus é amor. Para que a gente pudesse experimentar o amor de Deus,
para que a gente pudesse ter comunhão perfeita com Ele. E aí o ser humano, então, foi criado. Então Deus prepara primeiramente todo o ambiente, todo o jardim, todo o universo, e aí coloca o ser humano lá para começar a experimentar aquilo que Deus tinha feito por ele. Só que o ser humano peca. Só que o Senhor, como Ele é onisciente, Ele já sabia que nós iríamos pecar. E aí então Ele bola também o quê? O plano da redenção. Então a cruz de Cristo, há 2000 anos atrás, ela foi uma concretização daquilo que tinha sido planejado lá na eternidade. A partir daí, então, passado muito tempo, Jesus vem, morre na cruz por nós, nos dá salvação, e aí nós podemos ter comunhão com Deus. Então essa ideia de que Deus quer ter comunhão conosco, é uma ideia muito antiga, que foi elaborada lá na eternidade. E aí então, Paulo fala o seguinte, olha, de jeito nenhum podemos deixar que gente dentro da igreja, ou gente fora da igreja, que tirem esse pessoal que tem aceitado esse presente de Deus do caminho correto, de ter uma vida bonita. Então, Timóteo, você que vai cuidar dessa comunidade aí, toma cuidado, para que esse pessoal não faça o meu povo. 18 a 11, os falsos mestres produzem o quê? Uma má compreensão da palavra de Deus, da lei divina. E eu queria ler novamente para vocês perceberem aquilo que Paulo está falando para Timóteo. Eu vou ler só para você perceber o seguinte. Paulo está orientando, né? Ó, eu estou indo para Macedônia, eu roguei-lhe que você permanecesse em Éfeso para ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Isso é, gente dentro da igreja ensinando doutrinas falsas, ensinando questões insensatas. E olha, essas pessoas devem deixar de dar atenção a mitos, teologias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Ao invés de pregarem o evangelho, ao invés de eles usarem a Bíblia, né? E ali no caso de Paulo era usarem então o Antigo Testamento de uma maneira correta, eles ficavam discutindo aí com quem casou Caim e outras coisas assim que não tinham sentido para equipar a nossa fé. Então, uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que algumas discussões que nós temos, algumas curiosidades que nós temos, não fazem que a gente tenha um crescimento de vida espiritual. E Paulo está falando, ó, entrem em discussões sobre temas que produzem a fé, que produzam a fé, que possam fazer vocês crescerem. Assim a coisa funciona. Versículo 5. O objetivo dessa instrução, Timóteo, é o amor que procede agora só. Olha só. Então, o nosso dever como cristãos, ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Anote aí, por favor. Essas são 3 requisitos que Deus quer que você tenhamos. Um coração puro, isso é, uma vida íntegra, bonita diante de Deus. Não só diante da sua comunidade, não só diante dos jovens, não só diante dos pastores da igreja. Não. Eu quero que você tenha uma vida bonita, um coração puro diante de Deus, porque Deus são. As pessoas podem olhar para nós, a maneira pela qual nós convivemos, e elas podem ter uma certa impressão. Olha que jovem crente, que moça bacana, que legal, joia, beleza. Mas não sabemos o que vai no coração, não sabemos o que vai no interior. Aquele salmo lá, 139, diz: sonda-me, ó Deus, o coração, e veja o que há em mim, se há caminhos bons ou maus, e me dirija para o caminho certo.
oração, pessoal. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Para que Deus sonde, para que Deus examine o nosso coração, examine a nossa mente. Você sabe que o pecado, na verdade, qualquer pecado, ele nasce aonde? Na nossa cachola. E aí você é atraído e você comete o ato. Nasce aqui. Então a consciência limpa é uma consciência pura, em que começou a pensar numa coisa errada, já coloca diante de Deus, pedindo que o sangue de Deus nos purifique de todo pecado. Muito bem. E fé o quê? Fé sincera. Fé sincera. Uma fé prática, uma fé que de fato vai agradar a Deus. Uma fé que apenas uma declaração. Eu creio e eu confio, eu coloquei Deus. Então, olha, Timóteo, é isso que eu quero que você faça, porque alguns, versículo 6, se desviaram dessas coisas, voltando para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas pelas ações. Isso é que, olha, eu sou o cara. Não é. Paulo está falando não são, porque discussões que não levam a nada, não levam ao progresso espiritual. Versículo 8. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de modo adequado. Isso é. Anota aí também, se você quiser. A lei revela o caráter de Deus. O que é a lei? A lei é a revelação do caráter de Deus. E Deus é santo. E a lei nos leva à santidade. Por isso que lá em 1 Pedro e lá em Levítico, então você veja que é Antigo e Novo Testamento fala o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Então isso significa o quê? É dessa maneira que Deus quer que a gente viva, uma vida bonita, uma vida correta. Se estamos imitando a Jesus Cristo, é esse tipo de vida que nós tenhamos. E aí ele fala então que a lei é santa, é boa, se alguém a usa de maneira adequada. E aí ele fala algumas coisas muito sérias sobre quem tem um tipo de vida errada. E olha o que ele descreve. A lei é feita para punir, para colocar dentro de uma linha de conduta. Ela é feita para quem? Olha só. Transgressores, vai anotando aí. Insubordinados, ímpios, pecadores, profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam iniquidade, imoralidade sexual, para os homossexuais. Olha só, ele deixa claramente exatamente o que a gente está vivendo hoje, isso aí, né? Para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para toda. Então, ele fala o seguinte: olha, o pessoal que tem doutrinado de uma maneira errada a própria igreja, quando você olha para a vida deles, você vai ver que eles estão fazendo exatamente essas coisas aqui. Uma das razões importantes que o Senhor Jesus pede para nós, uma atitude importante, é lá em Mateus capítulo 7. Anota aí. O que ele fala lá? Pelo fruto os conhecereis. Então, se você está ouvindo alguém pregar e falar e não sei mais o que, para lá e para cá, achando que esse cara é um cara de Deus, dá uma olhada para a vida dele. E aí você vai perceber se ele realmente é de Deus ou não.
Porque, com certeza, se é um falso doutrinador, ele está cometendo algum desses pecados. Coisas que Deus abomina, que Deus rejeita. E, mais do que nunca, agora no século XXI, nessa nossa década, nós estamos enfrentando um problema aí com relação a essa questão de imoralidade sexual. Tudo está sendo... Você vê cada vez mais gente saindo do armário. E a sociedade parece que aplaude isso daí, né? Parece que quer se assumir. E são colocações que a Bíblia realmente condena, não tem jeito, não tem jeito, não tem como aceitar. Então, como é que nós vamos aceitar? E nós temos igrejas cristãs pregando exatamente isso, a aceitação, né? Quando Jesus trabalha e evangeliza, né, uma prostituta, ele fala, vai, mas não peques mais. Não é que eu não devo aceitar essa pessoa é aceitável, porque Jesus morreu por ele, mas ele tem que mudar de vida. Tem que mudar de vida, gente, não tem jeito. Não é para continuar fazendo a mesma coisa. Jesus transforma a nossa vida. Então, Timóteo, você toma cuidado com esse pessoal, porque a coisa é realmente muito grave. Muito bem. Eu queria passar um pouquinho para diante, porque nós temos aqui, no meu relógio são 10h05, é isso? E nós vamos até 10h15. Só que os senhores chegaram, desculpem, não às 9 horas, então. Eu queria que a gente olhasse agora para esse texto tão importante, do versículo 12 até 17, porque aqui a gente vai ver como é que Paulo se sentia diante daquilo que Deus fez na vida dele. Muito bem. Olha só. Eu dou graças ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Isso é, todos nós temos um ministério. Qual é ele, você tem que descobrir. Você tem que orar, pedir para Deus orientação, para saber qual é o ministério. A mim, e aí ele fala quem ele era. Eu era blasfemo, perseguidor. Olha só, um perseguidor da igreja. E você sabe, ele mandava prender o pessoal. Até que um dia, pá, a ficha caiu. Quer dizer, na verdade, ele caiu no chão. E a partir daí ele começou a saber quem era o Senhor. Ele mudou a sua vida. Isso é, quem mudou a vida? Jesus mudou a vida dele. E aí, olha só, eu fiz isso por ignorância. Eu não sabia, conhecia o Evangelho. Contudo, a graça do Senhor transbordou sobre mim com fé e o amor que são em Cristo Jesus. Então, essa é a ideia mesmo da graça. Ele era um pecador, um perseguidor da igreja, mas a graça, o presente imerecido, caiu, transbordou sobre Paulo. E a partir daí, então, ele se torna o quê? Um pregador do Evangelho. Então, a graça divina é suficiente para mudar o pior em um proclamador, pecador, faltou um R aqui, em um proclamador do Evangelho. A graça divina é suficiente para usar vidas imperfeitas, transformando-as em modelo para os que vão crer. Deus pode usar você e esse pode ser o seu ministério. Uma testemunhar do Senhor para as pessoas que estão ao seu redor, sua família, seus colegas de serviço, de escola, de faculdade, enfim, aqueles que convivem com você. Você pode ser uma bênção na mão de Deus, testemunhando exatamente daquilo que o Senhor fez na sua vida. E a partir daí, é muito interessante, a graça divina em Cristo é a razão pela qual devemos dignificá-lo, pois a Ele pertence então a honra e a glória, como nós vemos aqui no finalzinho, no versículo 17.
Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Por quê? Porque Ele transforma a nossa vida. Gente, talvez, eu não sei, eu não conheço vocês todos. Talvez você tenha tido uma vida, filho de uma família cristã, uma vida razoavelmente correta desde a infância. Ou talvez você tenha aceitado Jesus Cristo recentemente e tenha tido umas experiências bem ruins anteriormente. O fato é que todos nós somos pecadores, cometendo pecados absurdos, ruins, ou então sendo simplesmente pessoas que querem viver a sua própria vida sem a direção de Deus. De qualquer maneira, nós somos pecadores. Mas a graça de Deus nos atinge de tal maneira que transforma a nossa vida. E aí os nossos desejos, pessoal, começam a ser os desejos de Deus. Eu desejo aquilo que Deus deseja. E o que Ele quer é santidade, então eu prefiro ser santo. E a partir daí, então, toda a honra e toda a glória para aquele que faz essa operação em nossas vidas. Honra e glória, louvor e honra para aquele que é o quê? O Rei. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o único Deus, imortal, invisível, ao Rei eterno. Esse é o Senhor Jesus. Gente, se vocês puderem entender isso daí, você está sendo preparado nesses 20, 30, 35, 40, 50, e você vê que nós temos na nossa igreja, veio domingo à noite aqui, um irmão que agora, comecinho de setembro, vai fazer 100 anos. 100 anos. Deus quer que essa vida nossa aqui seja o quê? Um treinamento para fazer o quê? Para passar a eternidade com Ele. Então vale a pena a gente dar uma caprichada na nossa vida aqui ou não? Sem dúvida. Agora, força eu não tenho, força você não tem. Então é dependência dEle, capacitação dEle, para que a gente possa então ter essa vida bonita, porque um dia nós vamos estar com Ele para sempre, para sempre, para sempre. E vai ser um momento muito joia. Para terminar, o cristão deve cumprir os requisitos exigidos para manter a sua vida, para manter uma vida bonita. E eu queria principalmente mostrar para vocês o versículo 18 e 19, porque esses dois versículos mexem com a vida da gente. Olha só. Timóteo, meu filho, eu lhe dou essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Eu estou dando essa instrução, Timóteo, para que você combata o bom combate. O nosso trabalho aqui, queridos irmãos, e vocês são jovens, então tem essa energia, essa força. O bom combate é exatamente a batalha espiritual que nós estamos envolvidos. E batalha espiritual contra quem? Anote aí. Contra o mundo, contra a nossa própria natureza pecaminosa, contra a nossa carne, contra Satanás, contra o diabo, né? Contra a filosofia do mundo e contra os falsos mestres. Então, quando você aceita Cristo, quando você recebe o Senhor Jesus, você entra numa guerra espiritual. Por favor, entendam isso. Então, essa história de que vem para cá porque a tua vida vai melhorar, não é bem assim. Não é bem assim. Ela vai melhorar no sentido interior. Você vai ter paz, alegria, você vai ter satisfação, porque Ele transforma o nosso coração, o nosso interior. Mas, na vida exterior, você vai enfrentar perseguições, você vai enfrentar calúnias,
você vai enfrentar situações difíceis que você não tem nem condições de se defender. Mas você tem que... Paulo enfrentou. Ele, ao invés de ser perseguidor da igreja, ele foi o quê? Um perseguido. Foi um perseguido. E foi acusado. E preso. E apanhou. Foi apedrejado. Estevão morreu apedrejado. Oh, mas Senhor, afinal de contas eu sou teu servo, o Senhor está me deixando sofrer? Exatamente isso. Porque o que Deus quer de nós é que, mesmo diante do sofrimento, a gente dê um bom testemunho. Para que as pessoas possam entender que Deus é que transforma, Deus é que nos capacita a viver dessa maneira. E Paulo, sendo um cidadão romano, você sabe disso, ele era cidadão romano, ele foi degolado, injustamente. E aí, ele dá uma palavra para Timóteo muito interessante. Porque esse é o combate do cristão. Agora, mantenha a fé e a boa consciência. Exatamente é isso. Continue crendo. Uma coisa que eu percebi hoje de manhã, quando vocês chegaram, é que todos vocês têm fé. Como é que eu percebi isso? Eu vi que todos vocês que chegaram sentaram na cadeira sem olhar para ver se as pernas da cadeira estavam em ordem ou não. Ou alguém olhou. Eu não percebi ninguém vendo se tinha 3 pernas só ou 2. Todo mundo simplesmente sentou. O que é confiar em Deus? É você sentar, é você descansar, é você se colocar na mão de Deus, porque sabe que Ele tem poder para construir uma vida bonita para você. Então, mantenha a boa consciência e a fé. A consciência é o quê? Não ter nada ruim na sua mente que você já não tenha confessado, que você não tenha acertado com Deus, para que a tua consciência realmente seja uma consciência bonita, e Deus vai se agradar disso daí. E aí ele fala o seguinte, olha, porque tiveram algumas pessoas que rejeitaram esse tipo de vida, e aí naufragaram na fé. E aí ele cita Alexandre e Himeneu, os quais eu entreguei para Satanás para que aprendessem a não blasfemar. E agora aqui eu quero terminar com uma palavra muito importante. O novo convertido, aquele que nasceu de novo, aquele cristão mesmo, esse não perde a salvação. Não perde a salvação. Por favor, entenda bem isso daí. Porque a salvação não é nossa. A salvação é dádiva de Deus para nós. Tá certo? Então, aquilo que ele faz de uma vez por todas. Agora, o que acontece é que nós temos muita gente dentro da igreja, vindo aos cultos, vindo na reunião de jovens, etc, mas que ainda não nasceram de novo. E esse é o grande problema. Então ficam pensando que, pelo fato de terem uma Bíblia, ou agora tem no celular, pelo fato de virem na igreja, frequentar a reunião de jovens, dar até o dízimo, eu estou garantido. Sinto muito. A única garantia é o sangue de Jesus purificando a nossa vida, os nossos pecados e dando uma nova vida. E o que acontece com esse Alexandre e Himeneu era exatamente isso. Pessoas que estavam lá dentro da igreja, mas com doutrinas falsas, com uma vida não nova, uma vida ainda antiga. E aí naufragaram na fé. Conhecem a palavra, sabem que podem viver uma vida bonita se tiverem fé, mas não têm. E a partir daí, naufragam na fé. Então, qual a nossa responsabilidade? Responsabilidade de verificar exatamente isso. Como é que vai a nossa vida? Eu quero concluir exatamente mostrando isso aqui para vocês. 3 palavrinhas só.
todos os cristãos têm a responsabilidade de estar alertas contra os falsos mestres. Escute bem quem você está ouvindo. Tem muito programa aí de televisão, de rádio, muita revista interessante, mas que são falsidade, contrário à palavra de Deus. Então, fique alerta, fique esperto, para você não cair numa dessas. Segundo, todos os cristãos têm a responsabilidade de estar alerta, percebendo se estão seguindo a doutrina correta. Isso é, avalie a sua própria vida, para você não ser apenas um membro de igreja. Ah, mas eu fui batizado, eu tomo ceia. É uma coisa legal, mas se você não tiver uma nova vida, não é isso que vai te levar para o céu. Dá para entender isso daí? O que vai levar a gente para o céu é a graça e misericórdia de Deus. É o sangue de Cristo, é a nova vida, é o novo nascimento. Tem que haver essa mudança. E essa mudança quem opera é o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. E em terceiro lugar, para a gente terminar, todos os cristãos têm a responsabilidade de proclamar o Evangelho. Nós temos muita gente aí, gente querida, gente ao nosso redor, que estão se perdendo. E nós temos então essa responsabilidade de proclamar essa verdade para as pessoas.